O Acácio é uma pessoa entusiasta, com um objetivo muito definido de vida, em termos de família, né? Que é uma riqueza muito grande, em termos de ajudar os profissionais com quem eu trabalho a se desenvolver, através de transferência de experiência. O Acácio começou a trabalhar com 11 anos, então é uma, digamos assim, uma transferência de experiência na veia, porque não tem teoria, é prática, né? E essa prática, muitas vezes, abrevia o tempo de desenvolvimento desses profissionais. E esse resultado que a gente teve em termos profissionais é um conjunto de várias coisas. Primeira, de dedicação. Aquele que deseja crescer na sua vida tem que saber que tem que se dedicar e se dedicar muito. Segundo, como você utiliza o seu tempo, né? 24 horas, 8 horas você dorme, 8 horas você, teoricamente, trabalha, e as 8 horas que sobram, como você utiliza essas 8 horas, é como vai definir o seu futuro. E, claro, a gente nunca deve parar de ler e de estudar. Isso seja novas gerações, né? Na internet, tudo bem, não é como eu ainda, que eu gosto de sentir o cheiro da tinta, né? Da revista, mas é importante que você leia muito, tenha muita informação. Olha, muitos foram os motivos que, digamos assim, com o tempo eu fui percebendo que eu tinha alguma coisa que Deus tinha me dado especial. Eu consigo navegar dentro de uma companhia, desde o office boy até o chairman da companhia, que na época era nos Estados Unidos. Porque, sabe, a comunicação hoje conta muito, como você se comunica com as pessoas, de uma forma objetiva, simples, e você hoje tem que saber e tem que entender dessa questão de gerações. Mas, acima de tudo, você tem que utilizar a humildade para abrir portas, não a arrogância para fechá-las. Acima de tudo, você tem que usar e saber que você, quanto mais cresce, mais você é exigido, mais você, digamos assim, entre aspas, reprimido, né? Porque quando a gente está numa função não tão, digamos, alta, você tem uma maior liberdade de expressão, à medida que você vai se desenvolvendo e vai ocupando cargos maiores, você tem que cuidar, porque você representa uma instituição. Então, como você se comunica? Mas você não pode perder a tua espontaneidade, você tem que ser aquela pessoa que, por exemplo, eu chego dentro da empresa lá, eu converso com todas as pessoas, porque também das gerações novas você tem que saber como conversar. Não adianta você chegar para uma geração Y, uma pessoa jovem de 20 e poucos anos, querendo falar de uma forma totalmente, digamos assim, eclética e tal. Você tem que ser cego. Daí, vai sair esse relatório ou não vai, né? Eu costumo definir essas coisas porque é uma realidade. Então, eu trato com eles com muito carinho. Eu entrei na área de seguros por acidente. Eu vou te explicar já, porque é interessante isso. E minha esposa estava dentro do carro, novinho, que tinha comprado, que era um Volkswagen 1967, se não me engano. Veio um sujeito totalmente alcoolizado num carro, dentro do clube, num carro, naquele tempo eu não tinha lei seca ainda, né? Em um carro esportivo da época, que era um SP2, o sujeito veio e praticamente subiu em cima do carro onde estava a minha esposa. E eu saí correndo para atendê-la. E junto comigo veio um outro senhor que chamava-se Joaquim Machado, hoje já, infelizmente, não está mais entre nós, que era gerente regional da The Home Insurance Company, que era uma companhia de seguros super tradicional no mundo e aqui no Brasil também. Na volta ele disse, olha, cara, se quiser eu te dou uma carona e te levo, porque você agora ficou sem carro, né? E ele falou, o que você faz? Eu fui comentando com ele, olha, eu sou gerente administrativo financeiro de uma grande empresa, chamava-se a Benogueira S.A. Ele falou, você não gostaria, eu estou recrutando um subgerente para trabalhar em seguros aqui, Paraná e Santa Catarina, você não gostaria de se candidatar? Eu falei, eu gostaria. E aí foi assim que saiu o convite, mas quando saiu o convite, eu fui lá ver o setor de seguros, e eu vi que era um dos setores que mais crescia. Até hoje ainda o setor de seguros cresce praticamente 2 dígitos por ano. Então, é um setor extremamente pujante. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou, mesmo para ganhar menos, porque eu já várias vezes fiz isso na minha vida, às vezes eu dou 2 passos para trás para dar 5 para frente, mas
o fato é o seguinte, a felicidade nossa está acima de qualquer riqueza material. Então, se você quer ser feliz, você tem que aprender a se desvincular desse tipo de coisa. E é por isso que eu entrei no seguro, quer dizer, por acidente e também porque achei que era algo que era extremamente importante. Eu tinha terminado a primeira faculdade na época de economia. Olha, se fosse para, digamos assim, alguma coisa, como eu comentei, eu já muito jovem, eu tive a felicidade de entrar para essas áreas, para a área de seguros, e depois, antes disso mesmo, eu fui praticamente gerente com 16 anos, mas não na área de seguros, na área onde comecei a trabalhar como carregador de malas, mas depois eu fui vendedor de passagem, estava com 16 anos eu era gerente. Mas, sem dúvida nenhuma, eu gastei muito tempo jogando futebol, né? Então, a primeira coisa, por exemplo, eu devia ter percebido, e aqui não vai nenhum, isso aqui não é cômico, é verdadeiro, devia ter percebido que não ia conseguir, quer dizer, que eu era muito dedicado, mas eu era um Filipão da vida jogando bola. Então não adiantava, eu devia ter visto isso muito antes, né? Por que eu estou comentando isso? Porque às vezes esse é um dos exemplos que eu sempre cito, a gente insiste numa coisa e você poderia estar já se desenvolvendo em outras que você tem habilidade, né? E a gente às vezes quer que o desejo da gente, né, se torne, digamos, exatamente aquilo que a gente quer ou uma realidade. E a vida não é assim, né? Por isso eu sempre digo para as pessoas que se não fizeram, vão fazer agora o seu teste de aptidão, para saber qual é o lado. Não adianta nada se querer ser médico se depois você vê sangue e desmaia. Então você tem que ver lá, e isso é extremamente importante. Aquele que ainda não fez, faça o seu teste de aptidão para ver quais são as áreas, se é a área de humanas, se a área é da matemática, se a área, para ver como ele pode seguir a sua carreira e se desenvolver. Não é aquilo que a gente quer. Você deve o mais breve possível procurar saber quais são as suas tendências. Faça um teste de aptidão, é uma coisa simples, e ali você vai ter o caminho que você deve de seguir. 99% dá certo. Agora, nesse momento, eu diria para você que são já duas coisas que me movem, né? Até pouco tempo atrás, o que me movia, tirando a vida pessoal, né? Porque a vida pessoal, família e tal, isso é uma coisa maravilhosa que não vem ao caso. Esposa, netos e tal, são coisas espetaculares. Mas na parte profissional, porque você é obrigado a ter sonhos, né? A pessoa que não tem sonhos na vida ou metas, ela para. Então, eu sempre estabeleço metas na minha vida, sempre, né? Quais são essas metas? Bom, eu pretendo o ano que vem, por exemplo, né, fazer uma viagem. Exemplo, né? Eu pretendo o ano que vem abrir mais 3 filiais no Brasil. Eu pretendo o ano que vem, e eu tenho todas essas metas estabelecidas. Então, não fiquem, primeiro que eu costumo dizer que o meu carro só tem para-brisa, não tem retrovisor. Esse negócio de ficar olhando para trás, ou utilizar-se de frases, aquela frase chata que diz, na minha época, né? Isso é horrível, né? Você fala isso para um X, para um Y, você mata o cara, né? Quer dizer, não pode estar. Você tem que olhar para frente, sempre. E com metas e sonhos estabelecidos. Eu tenho os meus bem definidos. Se você perguntar, daqui a 3 anos, eu já tenho metas estabelecidas. E também tenho lazer, né? Eu quero conhecer o Pantanal, eu quero pescar no Pantanal, eu já comprei um carro faz 3 anos, está parado, mas para ir no Pantanal, mas ainda vou conhecer, né? Mas também eu tenho metas profissionais. Agora, um dos pontos principais é que eu quero cada vez mais investir nesse ponto de transferir experiência, investir meu tempo, porque o custo é zero. Tudo que eu faço, televisão, revista, jornais, livros, se alguém insiste em pagar uma coisa, eu faço, evidentemente, a doação para a cidade onde eu estou trabalhando. Aliás, oração sem doação não vale muito, né? Não adianta ficar o dia inteiro orando se eu não... aqui está fora do esquema, mas a oração sem doação não vale. Então, na verdade, tudo isso que eu faço fora e que me dá um prazer enorme, esse hobby de escrever, de fazer palestra, de conversar, de dar coach, etc.,
é gratuita. Isso eu não quero um único tostão. E quando tem, como já ocorre, a gente doa para a cidade quando alguém pede para que isso seja feito. Então, futuro é continuar esperando, evidentemente, um Brasil que continue a se desenvolver, um Brasil melhor para todos os brasileiros. Para o Acácio, saúde, acima de tudo, porque sem isso o futuro ele fica, evidentemente, prejudicado. Continuar desenvolvendo o meu trabalho, ajudando o desenvolvimento da própria CHUP, né? Eu tenho aí mais alguns anos pela frente para ajudar na expansão geográfica, novos canais de distribuição, transferência de experiência, relacionamento institucional e, acima de tudo, esse trabalho que eu faço, que é esse hobby meu de fazer com que aqueles que desejarem cresçam e cresçam muito para a realização profissional e pessoal. É bem a característica, as pessoas falam, quer conhecer o Meligeni, o Fernando, olha o jogo do Rios. E eu falo, quer conhecer o Fernando, veja o jogo do Sampras. Por quê? O Rios mostra exatamente o que eu era, como aquele turbilhão interno que eu tinha, da garra, de não desistir nunca, de lutar. Só que se eu tivesse só isso, eu não teria sido 25 do mundo e vencido tantos caras bons, né? 3 títulos.